A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a sua vida. Vamos dar início ao nosso estudo da graça, desta vez sobre o livro de Gálatas. Vamos estar estudando esta carta de Gálatas, onde vamos tirar os princípios sobre a graça de Jesus. E aqui vamos dar uma pequena introdução, né? Essa região aqui de Gálatas, ou seja, da Galácia, tinha várias igrejas importantes que até mesmo o apóstolo Paulo e toda a sua equipe ali levantaram, edificaram, né? Eram várias igrejas como Antioquia, Listra, Icônico, igrejas importantes que foram levantadas nessa região. E agora Paulo vai escrever uma carta, né? Vai escrever uma carta para instruir, para divertir, para exortar, para corrigir, né? Para demonstrar o amor, o zelo que ele tinha por essas igrejas. Então aqui no início, né? Essa região, né, essa própria igreja, hoje se encontraria nos dias atuais na Turquia, né? Então, na Turquia é onde que essa igreja estava localizada naquele período. E agora vemos que Paulo vai se apresentar. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Então vemos que agora Paulo, ele sabe muito bem que Deus o escolheu, né? Que Jesus se revelou a ele, que Jesus deu a sua graça a ele, que ele era um perseguidor da igreja, que ele era um fariseu totalmente enraizado na lei de Moisés. Ele perseguia a igreja, mas ele se converte, ele tem um encontro com Jesus, e depois de muitos anos Deus transforma ele agora em um apóstolo, e ele sabia do seu enviado, ele sabia do seu chamado, e aqui ele coloca assim: enviado por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Antes, na sua lei, na sua tradição, era o Deus, né, dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era o Deus. Agora ele se coloca o Deus, o Pai. Só quem está em Cristo Jesus, só quem nasce de novo, agora ele passa de ser uma criatura para um filho. Agora ele sabia: Deus é meu Pai, e é um Pai amoroso, né? Ele teve um encontro com Jesus Cristo, agora Deus é o Pai dele. E aí diz assim, né? Eles conheciam o seu chamado, conheciam o seu envio, e agora diz assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha que tremendo, né? Ele coloca assim: a vocês, né? A igreja, toda aquela região, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É muito importante isso, porque agora Paulo está falando que existe uma graça, existe uma paz, né? Existe uma graça que vem da parte do Pai, por meio de Jesus Cristo, e uma paz que vem da parte de Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, só podemos ter paz, né, se encontramos primeiro a graça. Por isso que Paulo colocou graça e paz. A graça sabemos que é o valor imerecido, né? A graça é uma dádiva, a graça é um dom, a graça nós não merecemos. A graça foi a bondade de Deus que se estendeu até nós, entregar o seu Filho por amor a nós, ou seja, um presente. Fomos presenteados com a salvação. Só podemos ser salvos mediante a graça, né? A Bíblia fala assim: pela fé sois salvos, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas isso é dom de Deus, né? Então Paulo está falando: vocês receberam um presente chamado graça, vocês receberam a salvação. E esta graça, só quem recebe a graça, só quem recebe esse presente, somente quem recebe a presença do reino de Deus por meio de Jesus Cristo, recebe essa paz. A paz do Antigo Testamento, né? Os próprios judeus, até hoje, o jeito deles se cumprimentar, eles falam Shalom, né? Então, Shalom Adonai, a paz de Deus, né? Então, Shalom, né, que é a paz, no Antigo Testamento, ela significava o quê? Ela significava ausência de conflito, ela significava prosperidade, ela significava você abençoava a pessoa com a paz, né? Então a pessoa, quando ela não estava em conflito, a pessoa quando não tinha a pessoa prosperava, ela falava: estou debaixo da paz, tenho uma paz, estou tranquilo. Mas no Novo Testamento vem algo totalmente diferente. Agora vem a paz de Jesus Cristo, né? E agora a Bíblia vai nos revelar que Jesus, né, em Isaías 9,6 diz que ele é o príncipe da paz. Então só temos paz, e Jesus fala: a paz que eu dou o mundo não dá. Ou seja, é uma paz diferente. No Antigo Testamento, Shalom significava paz, ausência de guerra. Hoje Jesus não está nos prometendo ausência de guerra. Hoje Jesus está nos prometendo: recebam a minha paz. E essa paz não é ausência de guerra, ausência de problema, ausência de conflito, não. A paz é uma paz interior que recebemos por meio do Espírito Santo, né? É um fruto do Espírito, o Espírito Santo vem habitar em nós. É uma paz que nos deixa
tranquilo, mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio dos conflitos. O apóstolo Paulo, ele era perseguido, ele era preso, ele passava por naufrágio, ele tinha essa paz, a paz de Cristo, né? Então essa paz de Cristo não é ausência de conflito, não é a prosperidade, né? Mas ela é o próprio Espírito Santo testificando que agora temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, né? O nosso pecado, o pecado das pessoas, a incerteza de saber para onde, o que vai acontecer depois que vamos morrer, ou para onde a pessoa vai, será que existe céu, será que existe inferno, o que acontece depois da vida? E isso realmente é um conflito, é um temor, é um medo, né? As pessoas também, as religiosas, andam assustadas se errar alguma lei, se errar algum princípio, como Deus vai me castigar, porque não tem Deus como um pai. Mas quem recebe Jesus, o príncipe da paz, recebe uma paz que testifica no seu interior que somos filhos e que agora temos paz com Deus, né? Essa é o maior presente, né? Esse é o maior presente que a graça nos dá, a paz. Ou seja, só tem paz de Jesus quem recebe primeiro a graça. Então Paulo está colocando graça e paz da parte de Deus, o Pai e Jesus Cristo, né? E aqui a gente vai falar hoje do versículo 1 ao versículo 5, vou adiantar aqui. Ele coloca assim: Jesus Cristo, quem se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa perversa era, né? Segundo a vontade de Deus o Pai. Ou seja, Jesus Cristo que a si mesmo se entregou. Jesus se entregou, aí tem um propósito, né? A fim de nos resgatar dessa perversa era. Ou seja, ele fez isso. Jesus mesmo se entregou, ou seja, ele prova o amor, ele prova o quanto ele nos ama, e ele mesmo se entregou para quê? Para nos resgatar, para nos tirar, para nos libertar do pecado, para nos libertar da morte. Então por isso temos paz, por isso recebemos a graça e a paz, porque está consumado. Jesus mesmo se entregou para quê? Para nos perdoar de todos os nossos pecados, amém? Por quê? Porque ele fez o quê? Segundo a vontade de Deus o Pai. Você revela que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então que você possa desfrutar da graça e da paz de Jesus Cristo, amém? Assim vamos dar início ao livro de Gálatas, vamos entender o que Paulo estava aqui pregando, o que ele estava ensinando, o que nós vamos aprender sobre a graça. Então receba isso, a graça e a paz por meio de Jesus Cristo. Os nossos pecados já foram perdoados, temos realmente paz com Deus. Jesus veio nos reconciliar com Deus. O que o pecado separou o ser humano de Deus, Jesus, por causa da sua morte e da sua ressurreição ali, ele nos deu realmente livre acesso a Deus, e agora temos a graça e a paz da parte de Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o próximo estudo.